Ok, boa tarde a todos. Temos aqui o professor Geiso Saturnino de Oliveira, né, que vai falar sobre medicina chinesa e qualidade de vida em plena pandemia. O professor Geiso é graduado em fisioterapia, tem mestrado em ciências morfológicas pela UFRJ e é doutor em biotecnologia. A medicina chinesa é uma medicina alternativa, é uma medicina que ela complementa a medicina alopática, e nesse momento que a gente vive, um momento que todos estamos isolados por conta dessa pandemia, em casa, confinados, vários problemas surgem, né? Depressão, ansiedade, tudo isso relacionado. E como essa medicina alternativa, ela contribui para minimizar esses efeitos da pandemia no nosso organismo. Então, eu passo a palavra para o professor Geiso para falar sobre esse tema específico. Professor Geiso, à vontade, viu? Obrigado, Charles. Obrigado a todos aí. Quero agradecer ao professor André, ao professor Charles aí pelo convite. Então, como o Charles falou, né, eu sou fisioterapeuta e a minha especialização foi em acupuntura, né? Então, para você ser um acupunturista, você tem que ser da área da saúde, qualquer área da saúde, e fazer uma especialização de 2 anos, uma pós-graduação de 2 anos, e aí você recebe o título de especialização. Não necessariamente precisa ser médico, né? Então você pode ser enfermeiro, fisioterapeuta, biólogo, né? O pessoal aí da área agora da estética também estão fazendo essa especialização. E aí com isso você pode atuar na área, né? E aí eu já atuo na área já há alguns anos, né? E já venho fazendo alguns protocolos também a nível experimentais de ensaios clínicos lá na HU, juntamente com o pessoal do departamento da odontologia. Então, primeiramente, né, o que eu quero trazer para vocês, muitos aí são de áreas diferentes, tem alguns da área da saúde, tem outros das outras áreas, né? Então, não vou aprofundar muito a nível de termos técnicos, mas sim uma visão geral da área, o que vem a ser medicina tradicional chinesa, e depois fazer algo prático aí que vocês possam utilizar em casa, principalmente aí para diminuir a ansiedade, né? Quem hoje não tem ansiedade, nós já tínhamos aí já há algum tempo uma classe aí aumentada de pessoas com ansiedade, depressão. Com a pandemia, isso só vai vir a aumentar, né? Porque nós todos estamos aí nessa indecisão de quando vai voltar ao normal, as atividades, né? As nossas atividades diárias, de você poder sair com maior segurança, de você poder voltar às aulas, a estudar, né? A trabalhar, enfim, fazer os seus afazeres com mínimo insegurança possível, né? O que gera ansiedade é justamente aí o medo de algo, né, no futuro, principalmente no futuro. A gente vive muito no futuro, e aí com isso você vai gerando uma carga de adrenalina, de medo, de insegurança. Isso atrapalha o sono, atrapalha a parte da alimentação, das suas atividades laborais, a parte da concentração, né? Você começa a ter um pensamento aí acelerado. Então, hoje, essas áreas alternativas, não só como a medicina tradicional chinesa, mas várias outras áreas, ajudam muito, complementam aí a medicina ocidental, né? A medicina alopática, é um coadjuvante. Lembrando que a medicina tradicional chinesa, nessa área, é uma área que vai somar com a medicina ocidental alopática, né? Então, nós não devemos abandonar, né, os tratamentos clínicos. Então, quem é hipertenso, quem é diabético, quem tem transtorno de ansiedade generalizada e toma algum medicamento, né? Quem tem depressão e aí utiliza algum medicamento também, quem tem dores musculares, fibromialgia, algum distúrbio ósseo-mioarticular, né, com processo inflamatório, artrite reumatoide, lúpus, etc. Tudo isso tem que ser agregado ao tratamento da medicina tradicional chinesa, juntamente com a parte clínica. Isso é muito importante falar, né? Uma não substitui a outra, né? Então, o que vem ser a medicina tradicional chinesa? Os chineses, a nível milenar, né, tratam culturalmente a medicina tradicional chinesa como uma área muito específica deles, da cultura chinesa, né? É uma área que vem desde uma filosofia da cultura chinesa, né, aonde todo o indivíduo, a população lá na China, eles são adeptos desde a infância, faz parte da cultura deles. Então, trabalha não só a nível como nós pensamos na medicina ocidental,
que a gente pensa somente na cura, né? Todos nós aqui procuramos o médico quando nós estamos com dor, com algum sintoma, né? Na China, não. Na China, é muito aplicada a medicina preventiva. Então, lá, os chineses, e isso como já está distribuído na Ásia, né, na medicina oriental como um todo, eles procuram a prevenção, né? Então, com isso, eles trabalham o corpo, a fisiologia, a parte energética deles, né? E como um todo. Então, eles veem o indivíduo como um ser integrado, né? E com isso eles têm excelentes resultados. Então, o chinês, ele acorda às 4h30 da manhã, se você pegar qualquer vídeo aí sobre a China, você vai ver uma praça cheia de pessoas fazendo exercícios, tipo Tai Chi Chuan, alongamento, meditação. Eles acordam cedo e já realizam essa prática, porque eles já mobilizam a energia do corpo, que a gente chama de Qi, né? Na China, chama essa energia de Qi. Essa energia parada no nosso corpo, estagnada, gera doenças, né? Então, o exemplo disso é o sedentarismo. Quanto mais tempo nós ficamos parados, né, nós não conseguimos aí fazer com que essa energia ocorra uma mobilidade no nosso organismo todo, né? Todos estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas está bem fraco. Às vez em quando está dando uns pulos, uns saltos aí, mas dá para entender. Dá para entender? Está ótimo. Então, continuando, nós temos que mobilizar o nosso corpo, a nossa energia. E aí a fisiologia, como nós aprendemos na faculdade, quem é da área da saúde, a fisiologia humana ela já muda um pouco, né? Então, na verdade, nós temos um conceito da fisiologia energética, e é uma outra história, outro estudo. O que é interessante, né? A maioria daqui são pesquisadores, né? Estudam, pesquisam. Vocês podem observar, fazer pesquisa no PubMed, no site Direct. Vocês vão encontrar vários artigos científicos sobre medicina tradicional chinesa, acupuntura, extremamente comprovado, né? Para vários tratamentos, para várias comorbidades também. E aí logo você tem uma cadeia aí de energia que é justamente no seguinte fundamento, de Yin e Yang, né? Então, Yin e Yang é uma dualidade de forças, só que, na verdade, essas forças elas acabam se complementando, se auxiliando. E aí o Yin está relacionado à noite, né? A calma, a falta de atividade, está relacionado ao frio. E aí o Yang é o contrário, né? Está relacionado ao sol, ao calor, né? À atividade. E aí logo existe essa dualidade, mas elas acabam se complementando. Então, além disso, nós temos também a ideia dos cinco elementos, né? A parte dos 5 elementos. Logo, esses 5 elementos, nós temos aí a água, né? A terra, o metal, o fogo, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês, acho que vai dar para todo mundo observar, uma apresentação que é só essa figura aqui. Deixa eu só colocar aqui. Ela... Deixa eu só colocar aqui. Vê se vocês vão conseguir... Vocês estão visualizando agora aí? Estão visualizando essa figura? Não. Deixa eu ver. Eu estou. Oi? Estão visualizando? Sim. Agora sim. Sim. Então vamos lá. Aqui fica melhor para explicar a vocês. Ó. Então, nós temos aqui esses 5 elementos. Ó. Água, madeira, fogo, terra e metal. Isso aí é a base da fisiologia energética, né? Como Yin e como Yang. Então, aqui nós temos... elas acabam sendo... Nós temos aqui o complemento, né? Dessas forças, na verdade, né? E aí, logo, nós temos aqui a água, ela alimenta a madeira, assim como a madeira alimenta ou gera, né? O fogo, e o fogo gera
a terra gera o metal e o metal gera a água. E a gente consegue observar que, além dessa geração energética dentro desses elementos, nós temos também um domínio. Então, nós temos aqui o domínio, a dominância que é o da água contra o fogo, e depois o fogo contra o metal. E aqui nós temos a madeira contra a terra e a terra contra a água. E aí, se a gente observar, ó, cada elemento desse, nós temos os órgãos e relacionado a eles. E nós chamamos aí de Zangfu. E aí, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Alguém está com o microfone aberto. Deu um barulho aí, né? Estão me ouvindo agora? Ouvindo, alô? Tá, Jason, mas sua imagem travou. A imagem travou? Mas a imagem está aparecendo? Está. Para mim está tudo ok. Para mim está tudo ok. Tá. Som e imagem, tudo ok. Certo, ok. Então vamos lá. É que fez um barulhão aí. Continuando. Então, se a gente observar aqui, ó, a água, o órgão relacionado à água, nós temos o rim e a bexiga. A madeira, o fígado, a vesícula biliar, o fogo, o coração, o intestino delgado. Aí o fogo também nós temos o pericárdio e aí nós temos o tripa crescedor, né? A terra, o baço, o estômago, o metal, o pulmão, o intestino grosso. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses elementos estão relacionados com esses órgãos. Então, quando a gente faz uma avaliação de um paciente que ele quer ser atendido pela acupuntura, a gente vai fazer uma entrevista e aí uma avaliação, uma semiologia do que ele está sentindo. Dentro disso, eu vejo se ele é um indivíduo que ele é mais yin ou mais yang, que ele tem tendência a ser mais para a parte do calor, né? Para a parte mais da atividade, uma pessoa mais ativa, ou se ele tem tendência para uma pessoa que ela é mais reprimida, mais ligada à parte do frio, mais à parte do repouso, mais parada. A partir daí eu consigo colocá-lo aqui nesse diagrama e aí observar qual é o elemento principal dele, né? E aí com isso eu consigo aí fazer um diagnóstico de alguma patologia ligada à fisiologia energética, né? E aí traçar um tratamento. Então vamos pegar aqui um exemplo. As pessoas que elas têm tendência a ter mais ansiedade, né? São as pessoas que têm mais relacionado a mais euforia, são pessoas que falam mais, né? Pessoas muito ativas, pensamento acelerado. E aí, com isso, ela tem um comportamento mais do elemento fogo. E aí, se eu tenho uma exacerbação dessa energia, eu tenho muito yang, né? Esse yang está subindo, né? Tem muita energia de yang, eu tenho que inibir esse fogo. Como que eu vou aí inibir esse fogo? Ó? Com a água. Então, eu vou estimular no meu paciente lá o elemento água, a parte do rim, da bexiga. Então, existem pontos de acupuntura para a parte do rim, para a parte da bexiga, e aí eu vou inibir, como fosse a água apagar o fogo. Isso aí eu estou dando um exemplo bem sutil aí, rápido, né? Só para vocês terem uma ideia como que isso aí funciona na prática, né? Pensando em fisiologia energética, né? E assim por diante, né? Então, se eu pego aqui um paciente, ele tem muita raiva, um paciente muito irritado, e aí logo eu tenho a parte do fígado dele, a vesícula biliar dele, com a energia mais exacerbada. E aí eu tenho que inibir essa madeira aqui. Como que eu vou fazer isso? O metal corta a madeira. Então, logo eu vou estimular. O metal tem pulmão e intestino grosso. Logo eu vou estimular aqui a parte do pulmão, com pontos de acupuntura ligada ao pulmão e ligada à parte do intestino grosso, né? Se eu tenho um paciente que ele é muito preocupado, né? Ele vive preocupado, e aí logo ele adora doce, né? Uma formiga. Eu já tenho umas características que o elemento dele seja terra. E aí logo ele tem a parte do baço e a parte do estômago aqui, que ele pode estar com uma deficiência aí, ou um aumento dessa energia no baço aí da parte do estômago. Logo a madeira enfinca na terra, inibe a terra. Logo aí eu vou colocar pontos aqui ligados à parte ao fígado, à vesícula biliar lá na acupuntura, para poder equilibrar essa energia lá da parte da terra, aí do baço e do estômago dele.
E assim por diante, né? Eu consigo perceber isso, né? Deixa você estar... Tá, agora eu estou pronto. Eu tirei a apresentação, só para vocês entenderem e ter uma ideia relacionada a como que funciona aí essa fisiologia energética. Com isso, eu consigo equilibrar aí o meu yin, o meu yang, eu consigo equilibrar toda essa parte dos órgãos, né, do Zhang Fu, ligado toda essa parte energética aí, tanto dos elementos, né, da madeira, do fogo, e assim por diante. E aí nós temos técnicas ligadas à medicina tradicional chinesa, dietoterapia chinesa. Então, a alimentação, ela é extremamente importante. Os chineses respeitam muito isso. Então, o que nós comemos, o que nós nos alimentamos, vai justamente aí desorganizar todo esse equilíbrio da constituição energética do nosso organismo. Então, ter uma boa alimentação, uma alimentação adequada é fundamental para o tratamento na medicina tradicional chinesa. Então, não basta o indivíduo, eu vou lá fazer acupuntura para tirar uma dor lombar, né? Como eu falei, é uma integralidade, a gente vê o paciente como um todo. Então, eu tenho que observar primeiro, perguntá-lo como está a alimentação dele, se ele está com uma alimentação desequilibrada, se é um indivíduo que toma muito refrigerante, come doce, gorduras, enfim. Uma alimentação extremamente desequilibrada, o tratamento de acupuntura não vai ser tão eficiente se eu não equilibrar essa dietoterapia dele, né? A mesma coisa, a atividade física, se é um indivíduo sedentário que não faz atividade física, tem que orientá-lo a fazer exercício físico, desde alongamento, uma caminhada de 30 minutos todo dia, né? E aí práticas de atividade física diárias, o que ele mais gosta de fazer. É extremamente importante eu movimentar o meu corpo. Com isso, eu vou movimentar todo esse ciclo energético, todo esse Qi no meu organismo. E aí, além de movimentar essa energia lá na acupuntura, com pontos de acupuntura, que vai para todo o meu meridiano, né, energético, eu consigo estabelecer aí todo um equilíbrio. Além das questões de exercício, dietoterapia, eu tenho a parte da fitoterapia. A fitoterapia chinesa é muito importante, né? Onde eu tenho aí algumas ervas, tanto ervas chinesas, como ervas também medicinais da fitoterapia brasileira, que pode ser usada também no tratamento. E aí todo esse conjunto aí da ópera, aí, você estabelece a medicina tradicional chinesa. Então, na China, existem hospitais ocidentais, né, hospitais da medicina ocidental, da parte clínica, e o hospital da medicina chinesa, e é onde o paciente lá na China, ele escolhe aonde ele quer ser tratado. Se você entra no hospital de medicina tradicional chinesa lá na China, você vai passar por toda essa avaliação e vai passar por acupunturista, vai passar pela parte da fitoterapia chinesa, vai passar pela parte da auriculoterapia chinesa, vai passar por ventosa, tem também a tuiná, que é a massagem chinesa, né? Então, tudo isso é um arsenal. Eles usaram isso muito bem agora na pandemia, no tratamento Covid-19, né? Quem colocar lá no PubMed e tal, vocês vão encontrar artigos de medicina tradicional chinesa no tratamento coadjuvante aí do Covid-19, tanto nas pessoas que tiveram a doença no início, na fase inicial, o intermediário e até estado grave, e a pós-doença, né? O pós-Covid aí. Com isso, eles conseguem equilibrar. Quem viu, apareceu no vídeo, os médicos chineses chegando lá na Itália, né? Dando ajuda, suporte aos italianos, eles estavam lá levando, né? Apareceu várias ervas, né? Então, os chineses usam muito chá. O chinês, ele toma chá de manhã, tarde, noite, 4, 5 vezes ao dia. Lembrando que chá, né, é o chá verde, ele usa o chá verde, o chá preto, o chá vermelho, né, e o chá branco. Isso é chá, né? O que nós tomamos, por exemplo, se eu pegar lá uma camomila, né, e colocar uma camomila, porque tem uma erva, né, nesse chá verde, uma erva específica que você chamar de chá, e aí se eu coloco lá uma camomila, um hortelã,
faço, aí isso a gente chama de infusão, não é chá, né? Quando eu coloco ervas medicinais junto, acoplada uma com a outra, isso a gente chama de tiçana, né? De tiçana. Então, os chineses fazem as tiçanas dele lá, misturam ervas medicinais, né? E tomam diariamente, e com isso eles conseguem aí tonificar toda a parte energética deles, né? E manter o equilíbrio orgânico por muito tempo. Não se prolongando muito mais aí nessa minha introdução, né? Agora eu vou mostrar para vocês, quem nunca viu, né? Vocês vão conseguir ver aí, a agulha. Muita gente tem medo de agulha, né? Jason, você continua transmitindo a sua tela no computador. Oi? Você está transmitindo a sua tela. Ah, tá. Então deixa eu parar a apresentação. Pronto. Eu acho que agora vocês... Agora estão conseguindo me ver? Estão conseguindo? Sim. Beleza. Sim. E aí, vocês estão conseguindo ver a agulha? Ave Maria, é grande. Então, parece, é grande, mas ele é muito fina, sabe? Ele é flexível, ó. Ela é flexível e é só a pontinha só que fica na pele, né? Para poder estimular a parte da pele. Eu vou pegar aqui, ó, para demonstrar. Eu vou passar aqui nesse ponto aqui, ó, na mão, essa região aqui, ó, é o IG4. Ele é muito usado para dor de dente, para dor geral, né? Vou passar um álcool aqui e eu mesmo vou ponturar em mim aqui. Dá para fazer algumas autopuntura, né? Quem é acupunturista, dá para fazer em si. Eu faço em alguns pontos, né? Então, ó, só vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui a gente chama de mandril, ó. Mandril é um plástico, é um canudozinho, ó. Eu coloco a agulha aqui dentro. Esse mandril, ele vai me dar um apoio para eu poder punturar. Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou clicar, ó. Eu mesmo me furei, tá vendo? E vou afundar a agulha aqui, ó. Tá conseguindo ver aí? Ó, a agulha agora tá aqui, tá vendo? Ó. Estão vendo? Tá na minha mão. Então, aí eu posso estimular aqui, ó. Eu posso estimular para tonificar, que é justamente para levar energia, certo? Sentido horário, ou sedar, sentido anti-horário, para poder sedar. Se eu estou com excesso de energia naquele ponto, eu vou sedar aquela energia, certo? E agora eu vou tirar aqui, certo? Então, assim, no máximo vocês vão sentir é um choquezinho, não dói, é bem tranquilo. Então, isso aqui é a acupuntura, que é usado. A gente pode usar, a gente usa também, ó. Estão vendo esse bastão aqui, ó? Isso aqui é a moxa. Aqui dentro tem erva chamada artemisia. A gente acende, né? Coloca fogo aqui. E aí vai ficar saindo a fumaça, o calor. Eu venho aqui num ponto. Se eu quero que dê energia nesse ponto, chegue bastante energia, né? Estimule, tonifique esse ponto, eu vou lá e fico um tempo. Isso aí já é bom para usar em idoso, em criança, que não gosta de agulha. Às vezes tem pessoas que não gostam de agulha. E aí você pode trabalhar pontos ligados com a acupuntura, com a moxa. Aí tem a moxa palito, que a gente usa, que é assim, ó, também, esse aqui é a base de carvão, já não tem erva, né? A moxa palito. E aí a gente coloca acende o fogo e bota também no ponto. Esse aqui é ótimo para usar em criança. E para usar também na parte da auriculoterapia, na parte da orelha, né? E aí a gente tem a ventosa, né, que vocês já viram, também a ventosa é utilizada aí no tratamento, e a parte da auriculoterapia, que eu vou ensinar e que vocês vão conseguir, vocês conseguem fazer em casa. Tem 2 pontos aqui, ó, vou tirar esse fone, tem 2 pontos aqui na ponta do globo da orelha, a parte finalzinha aqui desse glóbulo da orelha. E aí eu consigo colocar, que é o ponto da ansiedade. E aí tem esse ponto aqui que é da ansiedade, e o outro mais em cima que é da neurastenia. E os 2 são usados aí para ansiedade. Então, eu vou ensinar para vocês.
existe aqui essas sementes aqui, nós chamamos de semente de mostarda, que é usada para auriculoterapia. A auriculoterapia é uma técnica de acupuntura auricular, que você coloca essas sementes nos pontos que são relacionados para cada ponto, que você vai ter um estímulo. Então, é um microsistema. Eu teria um feto aí de cabeça para baixo, seria a minha orelha, né? Então, eu tenho um microsistema aqui que vai ser estimulado para levar esse estímulo, esse ti, essa energia, para um macrosistema. E a auriculoterapia tem muitos artigos científicos também, dá muito resultado. Para quem não gosta de agulha, é uma técnica bem legal. E aí você coloca, você fica aí durante aí 5 dias, pode tomar banho tranquilamente, só não precisa ficar esfregando, né? E aí você pode retirar depois de 5 dias aí, e depois recolocar novamente. Aí coloca na outra orelha, né? Para ansiedade funciona muito bem. A gente fez um trabalho lá no departamento de odontologia com a professora Eliane. Então, pacientes que foram extrair o terceiro molar, e aí tinham ansiedade, né, e medo de extrair o terceiro molar. Usamos aí um protocolo lá de tratamento que é com midazolam, para diminuir a ansiedade desse paciente, e o outro grupo foi justamente com a parte da auriculoterapia e um grupo placebo, sem nada, né? E aí a auriculoterapia ficou igual ao uso do midazolam. E aí lembrando que essas técnicas, isso de sedação, né, de sedação e diminuição da ansiedade. Lembrando que essas técnicas, principalmente da medicina tradicional chinesa, elas não têm nenhum efeito colateral, né? E aí foi um trabalho bem legal lá no departamento de odontologia do HU, onde esses pacientes, hoje eles fazem a utilização da auriculoterapia, e aí não precisam ir acompanhados, né? Não precisam depois ter efeitos colaterais que o midazolam traz, né? Que é justamente, às vezes, tontura, falta de... efeito de sedação mesmo, né? Falta de comunicação, confusão, às vezes, mental, né? Alguma questão da memória. Então, foi um resultado bem, bem interessante. Então, ó, como vocês podem fazer aí em casa? Vocês podem pegar um pedaço de esparadrapo, certo? E caroço de arroz. Esse caroço aqui, esse pedacinho de caroço de arroz aqui, ó, tá com essa cor porque é arroz integral, né? Eu como arroz integral. Mas quem tiver arroz preto, arroz branco, aí pode usar, né? Aí você pega lá a ponta da tesoura, que o pedaço, corta a pontinha aí, ó, do arroz e a outra pontinha. Então, você vai ficar com um pedaço, certo? Você vai pegar um pedaço aí, ó, de esparadrapo, um quadrado, né? Faz um quadradozinho, e aí vai colar, vai botar esse arroz aqui, ó, certo? Então, ó, o arroz já está aqui, certo? E aí eu vou lá no ponto, porque é justamente esse ponto que esse arroz, ele vai fazer a pressão, o estímulo, como fosse aí a mostarda, né? Olha o carocinho de mostarda, ó. O carocinho de mostarda é assim, é uma bolinha preta. Como vocês não têm em casa, vocês podem fazer com o arroz mesmo, né? E o arroz vai ficar assim. E aí eu venho lá, aqui agora na minha orelha, lá na pontinha da orelha, lá no canto, ó, eu vou lá e vou colar aqui, certo? Ó, bem lá no pontinho. Colei aqui, ó, e aí eu aperto um pouco para estimular, certo? Então, já coloquei aqui no ponto já da parte da ansiedade, ó, certo? Bem na ponta, o ponto da ansiedade, ok? E aí eu posso ir lá, novamente com arroz, aí só mais um ponto. E aí é só mais acima dele, ó, né? Então, coloquei um embaixo e outro em cima. Então, tem 2 pontos, um embaixo e outro em cima. Então, um ponto para ansiedade e outro para neurastenia, certo? E aí, vocês já, com esses 2 pontos, vocês já conseguem aí cuidar, tratar aí da ansiedade de vocês, né? E aí, vocês ficam aí durante 5 dias com esses 2 pontos, pode ir estimulando, vocês vão estimulando todo dia, pega um pouquinho, estimula ele um pouco. Às vezes vai doer um pouquinho, mas depois passa, né? Estimula. E aí fica 5 dias. Pode fazer durante um mês aí, vocês vão ver como melhora aí a qualidade do sono, diminui a parte do pensamento acelerado, da ansiedade.
funciona mesmo. Isso não é empírico, isso tem comprovação científica, né? Vocês podem pegar os artigos aí que tem no PubMed, sobre ansiedade e auriculoterapia, né? Já tem bastante artigo em boas revistas relacionado a isso, e funciona mesmo, certo? Funciona. A outra dica para essa questão desse momento aí da ansiedade se você sente que está ansioso, a respiração começa a ficar mais ofegante, o sono atrapalha, né? A qualidade do sono diminui e tal. A parte das ervas medicinais são ótimas, né? E principalmente fazer as tissanas. Aí você pode tomar chá, fazer a tiçana aí de camomila, né? Você pode usar camomila, você pode usar erva doce, né? Todos esses calmantes aí fitoterápicos que a gente conhece, né? O mulungu, né? Que o pessoal usa muito aqui, o mulungu. O mulungu é ótimo para melhorar a qualidade do sono, né? Tudo isso ajuda muito. E aí, atividades de relaxamento, né? Essa atividade de relaxamento é meditação, fazer alongamentos, né? Alguns exercícios respiratórios que vocês conseguem aí na internet, né? Se a pessoa, ela já ao contrário, já está deprimida, ela não consegue, às vezes, sem ânimo para levantar da cama, né? Desanimada de fazer as coisas, né? O metabolismo aí desacelerado, né? Não quer se alimentar direito, também o sono está alterado, né? Aí já é o inverso, você tem que estimular para que você aumente o seu yang, né? Você está muito yin. Lembra que eu falei que o yang é dia, é luz, atividade, né? E o yin é noite, né? Então, por isso que durante o dia, nós temos que utilizar substâncias que aceleram o nosso metabolismo, que deixa a gente acordado, né? Que deixa a gente estimulado. Aí é melhor os chás, né? Por exemplo, chá verde, que contém aí, na substância do chá verde, a cafeína, né? Que aí você já estimula mais. E aquecer, porque quem está deprimido está muito yin. O yin é noite, né? É escuridão, é ficar sem atividade, né? Então você tem que aquecer, aumentar o seu yang. E aí com isso vai baixar o seu yin, ó, ok? E aí o que você vai estimular para aumentar seu yin? Comidas quentes, colocar canela, né? Pimenta, né? Então até alimentação isso vai ajudar. E procurar consumir pouco gelado, né? Poucas coisas geladas. Um exemplo, pessoas que têm um metabolismo lento. Eu quero emagrecer, e aí eu já tenho um metabolismo lento. E aí você consumir alimentos frios, isso na medicina chinesa não vai ajudar. Um exemplo, pessoas que gostam de tomar açaí à noite, né? Ou tomar sorvete à noite. O yin não é noite? Não é frio, não é escuridão, né? Então, como que você vai tomar sorvete à noite ou açaí à noite? Com isso, você vai prejudicar lá seu baço, seu pâncreas, e aí vai acumular mais gordura, aí você vai ganhar peso, né? Então, se você quer tomar algo frio, gelado, se você tem um metabolismo lento, você tem que fazer isso de dia, né? E não procurar fazer isso à noite. Se possível, evitar, né? Você, ao longo do tempo, você tem que consumir alimentos mais quentes, ok? Pessoal, eu acho que eu já até excedi um pouco o tempo aí, de 20 minutos, né? Mas eu quis mostrar aí uma introdução a nível geral, né? E um pouco da prática aí da medicina tradicional chinesa. E quem tiver interesse, eu passo meu e-mail, meu contato, estou aberto aí, né? É uma prática muito interessante, vocês podem estudar, podem procurar ler, quem se interessar. E depois da pandemia, né? Desse isolamento social, né? Desse isolamento social, que com certeza falta pouco aí para a gente passar. E aí vocês podem procurar um acupunturista, quem se interessar fazer acupuntura, né? E a ser adepto aí a essa prática. Fique à vontade aí para as perguntas, professor Chaves. Jason. Sim. Está ouvindo? Estou ouvindo. Agradecer. Foi ótimo. É importante a alimentação nesse momento que a gente está em casa, ter o controle da alimentação. Nós não temos esse costume do chá no Brasil, né? Nossa cultura não. Mas tem várias plantas na nossa região que são importantes. Por exemplo, o chá verde. Nós temos aqui na região da Caatinga uma planta que tem um princípio ativo semelhante ao do chá verde, que é a bonome ou colher de pau, que é muito conhecida.
São plantas que têm compostos com ação antioxidante, né, relaxante muscular, anti-inflamatório, então é interessante. Tem algumas perguntas aqui, Geiso, uma principalmente pergunta assim, você definir melhor o que é um chá, o que é um infuso, o pessoal ficou em dúvida. Ah, certo. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Eu só colocar aqui, peraí. Se eu consigo colocar aqui para vocês, peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Então, é que o chá, para ser chá, tem que ter, só tem um composto, que é Camellia sinensis. O professor Charles pode falar até melhor nisso, que é da parte aí de produtos naturais, né? Que é a Camellia sinensis. Então, isso é chá. Então, nós temos aí o chá branco, o chá verde, o chá preto e o chá vermelho. O que vai mudando é a mesma substância. O que vai mudando é a forma de como foi preparado essa Camellia sinensis, certo? Então, isso é chá. Infusão é quando eu pego outras substâncias que não seja essa Camellia sinensis, não seja chá, e aí eu coloco lá na água, posso colocar numa água quente. Por exemplo, vou pegar minha caneca aqui, pego um sachêzinho de camomila e coloco aqui com a água fervendo. Então, isso é infusão, certo? Ou posso colocar hortelã, posso colocar erva doce, né? Qualquer outra erva, uma única erva. Quando eu falo tiçana é quando eu tenho mais de uma erva medicinal, certo? Aí eu coloco lá camomila mais hortelã, né? E erva doce, por exemplo. Misturo. Isso aí eu chamo de tiçana. Agora, eu posso ter um chá misturado com tiçana. Mas para isso eu tenho que colocar lá o chá verde, ou o chá branco, ou o chá vermelho, ou o chá preto. Então, por exemplo, eu posso pegar o chá verde e misturar com gengibre, hortelã e abacaxi, um exemplo. Aí isso eu não chamo mais de chá, eu chamo de tiçana. Porque é uma mistura... Aí não, eu chamo de chá, desculpa. Eu chamo de chá, mas aí com essas misturas de outras ervas. Eu chamo de chá porque eu tenho lá o chá verde ou branco, né, o preto ou o vermelho, certo? Então, essa é a diferença. Deu para compreender aí? Sim. Eu respondi, certo? O mulungu, Geis, ele é muito utilizado aqui na região, porque o mulungu é uma planta que tem ação ansiolítica, o chá, né? O chá da casca é utilizado aqui na região, o mulungu. Então, Charles, eu não conhecia, né? Eu conheci quando eu vim para cá e quando eu comecei a estudar em medicina tradicional chinesa, e é muito utilizado aqui, né? Tanto que uma vez eu comprei para experimentar e tomei, né? Rapaz, é bom o negócio, viu? Rapaz, assim, para dormir, você tem um sono... É um ansiolítico aí muito bom, além de diminuir a ansiedade, mas melhora... Eu acho que ele atua muito mais no sono do que relacionado a um ansiolítico, sabe? Aí teria que investigar aí o princípio ativo dele aí, mas você dorme muito bem e no outro dia você acorda muito bem. São alcaloides. Alcaloides, né? Está aberta a pergunta, quem quiser fazer pergunta, está aberto, viu, gente? Eu posso ir lendo aqui, tem perguntas aqui, eu posso ir lendo na parte do Pode, chat aqui? Eu não estou visualizando aqui, não. Pode ir. Tá. Pode Então, tem a Éder Matheus, fala, alguma prática simples, como a do esparadrapo com arroz, para estimular a atividade física, né? Aí, no caso, ele está falando da auriculoterapia, algum ponto aí para estimular na parte da atividade física. Então, na parte da auriculoterapia tem vários pontos, né, que você pode utilizar, desde a parte do Shen, da mente, o parasimpático, o simpático, e aí tem protocolos para isso, né? Mas aí o Éder, depois, se ele quiser, eu passo para ele aí os protocolos. Eu posso passar aqui pelo próprio chat mesmo aqui, certo? E até para a questão hormonal também, né? Aí outra pergunta do Jailton o que acha do chá 30 ervas, bastante difundido atualmente? Então,
Eu já ouvi falar nesses chás, nessas misturas todas, né? Mas aí tem que ver quais são os componentes, né? Charles, aí, como da área de produtos naturais, a gente sabe que não só por ser produto natural ou somente chás, né? Mas aí eu acho que é uma tiçana, acho que quando é 30 ervas, na verdade é uma tiçana e tem que ver se tem um componente do chá aí mesmo nele. E a gente sabe que um efeito pode inibir o outro, né? E aí tem que ter cuidado com isso, né? Em geral, eles fazem em torno aí de 3 ervas, 4 ervas junto. Mais do que isso, eu acho que já é um pouco, pelo que eu já li sobre parte de ervas medicinais, e principalmente na medicina tradicional chinesa, eu acho que é muita mistura. Não é, professor Charles? Acho que 30 ervas é muita coisa junto, né, não? Charles, você está sem áudio. Então, e o que você colocou aí leva também a questão do professor Roberto, que é a toxicidade, que é a pergunta que ele fez aqui. Então, a questão do chá tem que ter muito cuidado também com a questão da toxicidade. Por exemplo, às vezes tem muitos compostos químicos, porque a planta, quando produz uma substância química, ela produz com o objetivo de uma proteção do ambiente. E muitas substâncias químicas são tóxicas, alcaloides, alguns flavonoides também. Então, os chás tem que ter muito cuidado com o uso do chá, e essa mistura de ervas também tem que ter uma comprovação do ponto de vista científico, né, se realmente tem efetividade. Mas tem muitos chás importantes, por exemplo, o chá verde, vários chás com esses compostos. Por exemplo, o chá verde ele é rico em catequina, que é um composto que tem ação antioxidante, ele é vasorrelaxante, ele estimula a produção de óxido nítrico, vários compostos. Esses flavonoides eles ativam no sistema biológico, aumentando até o sistema imunológico. Sim, então é importante isso, por isso que na medicina tradicional chinesa existe uma especialização que eu ainda não fiz, que é outra especialização que eu quero fazer, que é justamente a fitoterapia chinesa, que aí aprofunda somente nisso, nessa parte de ervas medicinais, de fitoterapia brasileira, na parte de chás, né? Então eles têm protocolos, né? Eles usam protocolos, e esses protocolos são cientificamente comprovados, né? Então, ele não sai misturando vários chás sem saber o que está um atuando, um está ativando, outro está inibindo, né? Justamente por isso, por essa questão da toxicidade, a avaliação do paciente, né? Então, a gente sabe que tem chás que pode aumentar a pressão arterial, né? Fazer com que o paciente tenha pico hipertensivo, tem chás que têm efeitos abortivos, né? Tudo isso. Então, tem os efeitos aí que a gente tem que evitar, né? Ter cuidado. Olha, o professor... o professor José Pedro Pedroso colocou aqui que ele fez acupuntura e teve a oportunidade de usar o mulungu. E ele foi efetivo na qualidade do sono. Então, melhora muito. Eu gostei bastante, rapaz, quando eu usei, e foi muito bom mesmo. Foi um efeito muito significativo aí na qualidade do sono, né? Tem outra pergunta aí, me preocupa porque essa associação tanto pode minimizar quanto potencializar algum efeito. O Jair falou, essa questão do chá que a gente já comentou aqui, né? Só essas perguntas que eu consegui visualizar, mas se alguém quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade aí. Está aberto para perguntas. E aí, professor Silva, vai querer fazer acupuntura agora? Ser paciente de acupuntura? Eu tenho medo de agulha. Eu queria fazer uma pergunta sobre as agulhas. Vocês encontram essas agulhas aqui, vendidas aqui no Brasil, ou isso é importado, tem que ser importado lá da China? Como é que faz? Onde é que vocês conseguem essas agulhas? Quem é que faz? Então, hoje, essas agulhas a gente já é fabricada no Brasil, né? Não precisa mais importar da China, já é fabricado no Brasil. E a indústria, a fábrica fica lá em São Paulo. Hoje a gente encontra aqui loja de Sergipe vende, né, essas agulhas. Até a loja americana, a gente compra caixas na loja americana, né, por via online e tudo, que até está mais barato. Mas essas agulhas a gente encontra em tudo que é lugar hoje no Brasil. Pessoal, lembrando, as agulhas, elas, qualquer um que um dia for fazer, né, elas vêm nessa embalagem aqui, vem 10 agulhas, então ela é descartável, né? Então, a gente usa o paciente e depois descarta, certo?
Antigamente não era assim. Cada paciente comprava a sua agulha, colocava no potinho, no vidrinho, igual aquele Empedoff, né, na verdade, o tubo de ensaio, né, e levava para casa, né? Acabava levando para casa. E o paciente ficava com as agulhas dele até o final do tratamento. Hoje não, hoje as agulhas elas são descartáveis, a gente usa e aí joga fora. Ô, Geis, eu tenho uma dúvida em relação a pacientes que estão na UTI por muito tempo lá na UTI, 10, 15, 20 dias, se já existe trabalhos com essas terapias alternativas com esse tipo de pacientes. Então, Charles, eu peguei um artigo agora, recentemente, justamente usando a medicina tradicional chinesa, né, no tratamento COVID. E, na verdade, eles fizeram um guideline, né, então um guia da medicina tradicional chinesa, aí, nesse caso, para paciente de COVID. E aí eles usam a terapia, aquilo que eu falei, não somente a acupuntura, mas usam a acupuntura, usam a fitoterapia chinesa, usam a parte do Douyin, a massagem, né, e alguns exercícios ligados a Tai Chi Chuan, a Qigong, que é um tipo de exercício na terapia chinesa, né, em pacientes leves, em pacientes moderados, aí, e em pacientes graves na UTI. Eles utilizaram, sim, principalmente a acupuntura na UTI, certo? E tiveram bons resultados com o tratamento pós-Covid também, né? Então, a gente sabe que esses pacientes ficam, devido todo esse boom aí, né, inflamatório aí que causa o vírus, né? E aí, com isso, desde a perca de massa muscular, né? E das funções como em geral, e aí ocorre uma desorganização energética no organismo todo. E aí justamente a acupuntura vai fazer com que essa parte energética e desse equilíbrio venha se recuperando junto com a medicação, né? O tratamento clínico. Né? Tem uma pergunta. Deixa eu ter uma pergunta. Eu tenho uma dúvida. Aqui, Posso falar? Pode falar. Pode. Em relação à acupuntura, a gente procura um acupunturista para tratar de um problema específico, ou é como uma terapia que a gente passa anos e anos fazendo terapia e não recebe alta tão cedo? Certo. Então, na acupuntura, em geral, as pessoas... É aquilo que eu te falei, aqui no Brasil, né? Estão ouvindo? Estão escutando? Então, aqui no Brasil... Está ouvindo? Estou, pode falar. Aqui no Brasil, é muito a medicina curativa, certo? A questão da medicina curativa. E, na verdade, a medicina tradicional chinesa, a gente pensa na medicina preventiva, né? Então, o indivíduo aqui no Brasil, ele procura acupunturista, principalmente com o quadro álgico, né? O indivíduo está com uma lombalgia, em geral, uma bursite, né? Uma cervicobraquialgia ou uma dor a nível muscular, ou músculo esquelético, né? E aí, em geral, procura assim. Quando começa a fazer o tratamento, ele vai vendo que, além de melhorar aquela dor pontual dele ali, ele vai melhorando o quê? A qualidade do sono dele, ele vai ficando mais calmo, menos irritado, a qualidade de vida dele vai melhorando, ele vai relatando isso. Eu estou dormindo melhor, né? Eu estou me sentindo melhor, né? Enfim, tudo isso ele vai relatando. E aí, com isso, ele continua. Melhora aquela fase aguda dele, daquela dor, e aí, com isso, ele continua a fazer o tratamento. E aí, em geral, o acupunturista dá alta, mas se ele quiser continuar fazendo o tratamento, né, ele continua. Lembrando, medicina tradicional chinesa é para reequilibrar, né, todo o seu sistema. E quem hoje em dia, principalmente nós não somos dessa cultura, né? A nossa cultura é ocidental, então o tempo todo a gente fica oscilando, né? Às vezes a gente está em equilíbrio e em desequilíbrio, né? Equilíbrio e desequilíbrio. A gente não consegue ficar em equilíbrio permanente, né? Então, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, faz com que você tenha uma permanência aí do seu equilíbrio, certo? Tem uma outra pergunta aqui do professor Roberto, né? Deixa eu ver aqui. O professor Roberto perguntou... deixa eu ver onde está aqui, peraí.
Está no final. Está aqui no final. O professor Roberto perguntou assim, a eletroacupuntura, né? Quer dizer, a eletroacupuntura. Então, a eletroacupuntura, você usa um estímulo elétrico ali, né? Então, você pega a agulha, coloca a agulha e você libera um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico, ele vai fazer com que você tenha o impulso elétrico naquela região ali, e aí você vai diminuir o quadro áudio. Em geral, a eletroacupuntura é usada muito para a parte da dor, né? Dor lombar, enxaqueca, né? Dor ciática, né? Que é o dor isquiática hoje em dia, né? É muito mais usado para isso. E o professor Roberto fala, a acupuntura é um método empírico, como confiar, né? Então, a acupuntura está dentro da medicina tradicional chinesa, é uma técnica milenar, né? E aí hoje existe aí o Conselho Brasileiro de Acupuntura, né? A Associação Brasileira de Acupuntura também, e é onde é extremamente fundamentada, né? Por artigos científicos, comprovado aí cientificamente os seus efeitos, e aí nós temos umas linhas aí de pesquisa dentro da acupuntura, né? São aqueles que são um pouco mais céticos aí, e levam um pouco mais para a fisiologia humana, e a gente sabe que colocando essa agulha, libera neurotransmissores, né, como endorfinas, né, e outras substâncias, outros neurotransmissores que aí vão melhorar o quadro álgico, né, e aí levam para esse lado, e aí tem aqueles que levam realmente para a parte da fisiologia energética, como deve ser, e é a tradição da medicina tradicional chinesa, né. E aí na área médica nós temos aí residências médicas em acupuntura, né, nós temos na USP, nós temos na USP a residência médica em acupuntura, na Universidade Federal de São Paulo também, onde tem residências, e tem os centros de pesquisa em acupuntura lá em São Paulo. São grandes escolas aí e ajudam muito a contribuir, né, na área científica aí da acupuntura. Então, assim, não é empírico, né? É um tratamento aceito pela comunidade científica, né? E hoje de larga escala, né? Muitas pessoas aí estão desmamando, né, algumas medicações. Tem pacientes que usam medicamentos para depressão, ansiolíticos, né? E que continuam usando, mas já diminuíram muito a quantidade desse medicamento através da medicina tradicional chinesa, né? E tem outros que realmente o médico liberou, para de usar, faz o desmame completo, né? E aí continue fazendo tratamento aí da medicina tradicional chinesa como a acupuntura. Continua aberto para perguntas. Ok. Geiso, temos que agradecer a sua presença, viu? Foi excelente essa oportunidade de você falar um pouco sobre essas práticas alternativas, são importantes. A gente está acostumado bastante. Parabéns. Obrigado aí, pessoal. Eu que agradeço, espero ter contribuído, não ser contribuído, mas pelo menos assim, estimular, né, que as pessoas possam aí a procurar, né, a área mais da parte integrativa e complementar da medicina alternativa aí, e a parte complementar. Há hoje também essas práticas integrativas complementares, elas foram aprovadas, né, no Senado, no Brasil, e elas já estão integradas, né, no Sistema Único de Saúde. Aqui em Aracaju, nós temos gratuitamente, ali agora, o posto de saúde, né, o OBS ali de urgência, ali da Augusto Franco. Ali tem uma médica, ela faz atendimento gratuito ali pelo SUS, acupuntura, né? E esperamos aí que os prefeitos aí, né, os governadores, aderem mais a essas técnicas, né? Se nós tivéssemos cada acupunturista, né, na saúde básica, né, na saúde primária, e aí eu acho que gratuitamente nós teríamos aí as urgências, emergências menos lotadas, né, porque tem pessoas que vão na urgência pública, emergência com uma dor de cabeça, com uma dor lombar, que a acupuntura vai tratar, né, e isso seria fantástico, né, mas aí, infelizmente, no Brasil está engateando, já foi um grande avanço essa conquista dessas práticas serem inseridas, né, no Sistema Único de Saúde, na atenção primária, né, e aí tem várias prefeituras já atuando, né, já adquirindo essas técnicas
nas suas unidades básicas aí de saúde. Então, agradeço bastante a todos, espero aí que vocês estejam fazendo as suas atividades mesmo em casa, lembrando da atividade física, cuidar da alimentação aí, que é muito importante, né? A questão da meditação também, treinar a parte da respiração. A gente sabe que é muito difícil, porque não é uma cultura nossa, mas acho que essa pandemia aí veio também para ser transformadora, né? Ela, de algum modo, ela tem que transformar o ser humano. Tudo que é negativo na nossa vida, a gente tem que trazer para o lado positivo, né? E se é uma forma negativa, essa pandemia, como muitos estão vendo, a gente tem que trazer para um lado positivo, a gente mudar o nosso comportamento, né, no dia a dia, a gente agora com a maior convivência com nossos familiares, né, aprender a ter mais a paciência, a tolerância, né, ouvir mais o outro, né, e aí com isso a gente vai conseguir aí ter um mundo melhor, sem sombra de dúvida, aí o pós-pandemia. Se essa pandemia vem e passa e não consegue transformar ninguém, não adiantou de nada, né, então acho que com isso a gente, aos poucos, devagar, a gente melhorando como ser humano, né, e se transformando. E eu acho que essa prática, as práticas integrativas também ajudam muito por isso, né, ajudam bastante nessa definição do ser humano integral, né, não somente o corpo, mas a mente e o espírito. Boa tarde aí para todos, viu?